Bem, nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 5. Eis o homem, quem fala isso é Pilatos. E Emmanuel comenta na lição 127, Humanidade Real. Apresentando Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre. Nem banquete, nem púrpura, nem aplauso, nem flores. Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações. Traído, não se rebelara. Preso, exercera a paciência. Humilhado, não se entregou a revides. Esquecido, não se confiou à revolta. Escarnecido, desculpara. Açoitado, olvidou a ofensa. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado para soerguer-lhes a esperança. Mas, exibindo-o diante do povo, Pilatos não afirma, eis o condenado, eis a vítima. Ele diz simplesmente, eis o homem. Aparentemente vencido, o mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. A verdade é que a gente não tem noção real de como foi o martírio, a paixão de Cristo, os momentos finais de Cristo. Mas ele já chegou aqui na Terra dizendo para a gente que ele não veio para destruir a lei, ele veio para cumprir a lei. Ele veio para cumprir uma lei que aquele que o antecedeu, que foi Moisés, ele trouxe os 10 mandamentos, se tornou o grande legislador do hebreu, do povo hebreu, mas não praticava a lei de maneira integral. A gente vai falar assim, mas como não praticava? Né? E a gente já chegou a tecer uns comentários em outra oportunidade, mas vamos lembrar aqui de novo. Né? Ele, por exemplo, tinha lá nos 10 mandamentos não matar, mas ele excepcionava. Se a mulher for pega em adultério, pode matar. O inimigo, né, o exército inimigo, quando era encontrado, tinha conflito, tinha morte. E se a pessoa fosse pega se comunicando com os espíritos em forma de oráculo, também poderia ser condenado à morte. Tinha lá as exceções na sua lei. Então Jesus falou assim, eu vim para cumprir, eu vim para mostrar como é a lei na prática. E a lei na prática, ele vem mostrar aqui pra gente, né, se a gente fosse fazer uma vistoria da nossa vida, né, qual desses aqui a gente consegue praticar. O problema é quando a gente, nessa vistoria, fica reprovado em todos os itens, né? Mas quando a gente já consegue ter alguns itens, que, por exemplo, ele fala, quando Cristo foi apresentado para a multidão, você tenta imaginar um local assim, uma região mais alta, aquele povo lá embaixo, e simplesmente trouxeram Jesus todo ensanguentado, e ó, eis o homem, que era os Pilatos, que foi o que lavou as mãos, né? Ele tentou até eximir Jesus de culpa, falou assim, eu não vejo culpa nenhuma nele, mas como o povo queria, né, que ele fosse crucificado e que libertasse o Barrabás, que era o ladrão, falou, então eu lavo minhas mãos, já que vocês querem fazer, ó, responsabilidade é de vocês. Foi isso que ele quis dizer. Não teve banquete, nem púrpura, nem aplauso, nem flores. Na verdade, Jesus estava ali, ó, frente a frente com a morte. Já tinha passado por terríveis flagelações. Foi uma das piores experiências que eu tive. Foi ir até um cinema, assistir aquele filme que foi produzido pelo Mel Gibson, A Paixão de Cristo, né, que foi um filme que teve a intenção de trazer uma ideia do que aconteceu com Jesus. E são 2 horas de filme, mas 2 horas de que você sai com seu sistema imunológico fraco. Isso está comprovado, isso tem estudos lá da Universidade de Berkeley, né, que quando você vai assistir filmes de guerra, de assassinato ou filmes pornográficos, você tem a sua taxa de imunoglobina, ela baixa. Então, se você tem a imunoglobina baixa, você pode estar mais propenso a pegar doenças. E nesse dia, além de sair do cinema dessa maneira, ainda saí com muita dor de cabeça, que ficou o dia inteiro com aquela dor de cabeça. Porque é muita cena de violência.
Ele teve essa intenção de fazer isso, mas fez em 2 horas, o que na verdade Jesus passou a semana. Ele fala aqui pra gente, né? Terminaram uma semana. E aí, olha bem o convite pra gente agora, porque a lição termina dizendo que a gente, só nas linhas morais do Cristo é que a gente vai atingir a humanidade real. Fala, traído, não se rebelaram. Né? A gente entender ainda esse lado do homem, esse lado humano, o conceito de traição, o que é traição? Né? Preso, paciência. Humilhado, isso pode acontecer muitas vezes com a gente, né? Não se entregou a revides. Esquecido, não ficou revoltado também. É. A gente conta tanta gente, às vezes, assim, né, nos trabalhos que a gente faz, a gente fala assim, estão esquecendo da senhora, por que a senhora pega o telefone então e liga para ele? E aí, com o tempo, vai ver, você está esquecendo de mim, mas eu não estou esquecendo de você. Mas não, a pessoa se fecha naquela revolta e fica na bronca, né? É. Escarnecido, desculpar. Açoitado, ouvidou a ofensa. A ofensa, então, ela tem umas coisas interessantes, né? É difícil, às vezes, a gente colocar na prática por conta do nosso instinto de conservação, ainda muito voltado para a revide, mas a ofensa, ela é verídica, então você não tem o direito de se queixar. Ela não é verídica, aí que você não vai dar atenção mesmo. A sua consciência está tranquila, tudo bem. Injustiçado, não se defendeu naquele momento. Aliás, nem cabia a defesa. Isso aí é a única observação que a gente vai fazer nesse momento aqui, né? É que quando a gente está injustiçado aqui na Terra, a gente não pode interpretar isso aqui de maneira literal. É porque ali, naquele caso, não teria solução. Mas aqui, se a gente ficar injustiçado e não se defender, está sendo um hino para que o mal sobressaia sobre o bem sempre. A gente tem que aprender a se defender. Aprender a se defender não de maneira agressiva, mas sempre de maneira educativa, sempre buscando o bom senso, a razão, e lembrando que quando a gente falar diretamente ao coração das pessoas, a gente vai conseguir mais coisas do que quando a gente quer falar apenas com a razão, com a autoridade, ou querendo submeter as pessoas aos nossos caprichos. Né? E depois de ouvir a sentença dele, ainda assim, ele soube perdoar. Perdoou até o momento da cruz ainda. Perdoa que eles não sabem o que estão fazendo. Fala pro ladrão que está do lado dele, fala, hoje mesmo você vai estar no paraíso comigo, por conta do seu arrependimento, por conta da sua reabilitação. Né? Agora isso aqui é que é o mais interessante. Ó. Crucificado, ele voltou para a direção dos discípulos que os abandonaram para sorreguer, para estender. Isso chama muito alto em nossos corações, porque às vezes até no ambiente religioso mesmo a gente tem companheiros que têm condutas que não são de acordo com a nossa boa vontade, o nosso gosto, mas a gente está ali, vamos tentar ajudar, vamos tentar sorrir. Isso é muito interessante, né? Quando a gente consegue fazer isso. E aí, quando foi exibido diante do povo, lá, eis o condenado, eis a vítima, não, ele fala, eis o homem. Dá esse título aqui para Jesus. Jesus não reclamou em momento nenhum. Quer dizer, é um estudo de hoje que vem mostrar assim, que a gente está muito longe de compreender o que foi esse capítulo da vida de Jesus. Né? Emmanuel conseguiu aqui com uma maestria enumerar algumas virtudes que ele apresentou nesse capítulo. A gente já tive a oportunidade de ver companheiros de outras religiões falando simplesmente assim, Jesus morreu para nos salvar, Jesus morreu para resgatar os nossos pecados, ele foi oferecido em sacrifício no lugar de todos nós. E a gente pode traduzir o que eles estão falando por isso aqui, ó. Traído, preso, humilhado, esquecido, escarnecido. E qual foi a contrapartida, a reação de Jesus conforme isso ia acontecendo com ele? Quer dizer, a lição de hoje é um manancial aqui de aprendizado para essa e para muitas outras experiências ainda que a gente vai ter ainda daqui para frente nesse caminho do espírito, do simples e ignorante até a perfeição. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.